meu nome é Magda, tenho 16 anos e atualmente estudo na Francisco Franco. Bem, o que é que eu posso dizer sobre mim? Toda a minha vida sempre foi bastante ativa. Desde pequena até agora, eu tinha sempre alguma coisa para fazer. Só para vocês terem mais ou menos a noção, eu já pratiquei tantos desportos, por exemplo, natação, basquete, futebol, equitação, taekwondo e por aí adiante. Também o bandolim foi uma das coisas que ficou comigo para sempre. Então, como podem ver, eu sempre tive bastantes atividades durante o dia. E se fosse comparar com alguma coisa, eu compararia com aqueles bichos de peso que estão sempre a mexer de um lado para o outro. Pronto. Eu era assim, e penso também que sou muito assim ainda agora, porque eu não consigo pôr quieta. Mas como já foi dito, no ano passado aconteceu algo que fez a minha vida mudar por completo. Mas antes, quero falar-vos da importância que eu dou ao desporto e das atividades. Bem, o desporto, sendo eu pratico triatlo, que é um desporto individual, também bastante completo, faz com que eu aprenda sobre as minhas capacidades, sobre os meus limites. Com estas noções faz-me lutar mais facilmente pelos meus objetivos. Se eu sei o que é que eu consigo fazer, consigo chegar mais longe e consigo usar o máximo do meu potencial da melhor forma. Outra coisa que o desporto e as atividades me dão são a gerir o tempo. Porque gerir o tempo é uma coisa que dá jeito para o dia-a-dia, tanto para a escola como para outra coisa qualquer. Porque eu sinto que tenho tudo mais ou menos programado. E tendo um dia tão cheio, que eu tenho escola, depois treino, e depois a seguir tenho ainda de estudar para a escola, ter esta noção do tempo e gestão faz com que tudo corra ao seu tempo e seja muito mais fácil para fazer as coisas do dia-a-dia. Passando então àquela parte que vocês já se devem ter questionado. O que é que aconteceu assim de tão dramático que fez a minha vida mudar por completo? Acho que é melhor começar pelo início, pelos últimos dias que eu pensava que tinha uma vida normal. Foi mais ou menos finais de março, inícios de abril, em que estava a fazer a minha vida normal, só que começaram dores em diversas partes do corpo, dores que não tinham motivo aparente para ocorrer. Então, só para terem assim a ideia, eu fui 5 vezes ao hospital e 5 vezes por motivos diferentes. Isto tudo no espaço de 3 semanas. Eu ia ao hospital, só que eles não conseguiam dizer o que é que eu tinha. Fiz alguns exames, mas nada. Eles davam-me analgésicos e eu tomava-os para continuar a minha vida normal. E também, como era o final do segundo período, tinha bastantes testes, tinha de continuar com atenção às aulas e tentar dar o meu melhor, continuar a minha vida normal. Só que era um pouco impossível. Eu tinha dores durante as aulas, com os analgésicos que não paravam a dor, mas davam-me sono. Era impossível estar focada no que a pessoa estava a dizer. Então, estes últimos dias foram bastante difíceis para mim, das aulas. Então, aguentei o seu último teste e o resto da semana fiquei em casa, pensando que ia melhorar, que ia descansar, ia resolver algumas coisas. Mas, pelo contrário, no final da semana tive de ir para o hospital porque as dores pioraram drasticamente. Eu fui para o hospital porque estava cheia de dores nas costas e aí foi que, quando viram a gravidade da situação, fizeram uma ressonância magnética e disseram que tinha tumores. Fiquei internado no hospital e a semana seguinte já estava a caminho do EPO de Lisboa. Como é que se reage a uma notícia destas? Bem, não é a coisa mais bonita de se ouvir, não é de todo. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, pelo que os meus familiares e amigos passaram, porque de facto não é uma coisa que eu aconselho a ninguém por passar. É mesmo mau, deita-nos abaixo. Só que, no fundo, eu tinha aquela mentalidade de que eu ia conseguir. Eu sabia que tinha as capacidades para lutar por aquilo que eu queria. No caso, era deixar este bicho para um lado e tentar seguir com a minha vida normal. Porque era com esta mentalidade que sei que consigo, que sei que tenho as capacidades para ultrapassar isto. Eu sabia que não devia me preocupar tanto com uma coisa que eu mais tarde ou mais cedo ia ultrapassar e ia lutar por isso. Só que nem todas as pessoas reagem da mesma forma. A minha família, por exemplo, não estava a ver o que eu estava a sentir. Eles não sabiam que eu tinha aquela confiança que ia ultrapassar. Eles sentiam as sensações que normalmente se sente quando se ouve uma notícia destas. Eles sentiam medo, sentiam imponência, sentiam receio do que vinha a seguir, porque de facto nós não tínhamos nenhuma experiência deste tipo. E eles queriam me apoiar ao máximo, queriam estar comigo enquanto eu estava cá, mas ao mesmo tempo eu conseguia sentir o que eles estavam a sentir. E isso foi difícil para mim,
porque era uma coisa que eu tinha. Eu sentia que eles estavam a sofrer por uma coisa que era minha, que era uma coisa que eles não deveriam estar a sentir, e eu não queria que eles passassem por isso por causa minha. Então, isso foram as primeiras semanas bastante difíceis nesta luta toda. Mas, como eu já disse, eu tinha de seguir. Era uma luta, eu sabia que não podia voltar atrás, sabia que tinha de lutar por isso, e foi isso que eu fiz. Semana seguinte estava no EPO de Lisboa, estava sozinha com o meu pai, deixei tudo para trás. Deixei a minha vida, deixei os meus amigos, deixei a escola, deixei o desporto, deixei tudo o que fazia de mim quem eu sou. E isso foi também das segundas coisas que eu vi que esta batalha não ia ser fácil. Eu tinha deixado as pessoas que são próximas de mim, as pessoas que eu gosto de estar com elas, deixei-as todas aqui e tinha de lutar sozinha por uma coisa que não é fácil de ultrapassar só por si só. Quando eu cheguei a Lisboa, eles deram-me o ponto da situação. Eu tinha cancro numa fase já avançada, já se tinha espalhado pela coluna. Estava numa situação em que tinha de atuar imediatamente quando cheguei a Lisboa, e foi isso que eu fiz. Mas nos primeiros dias, logo que eu cheguei a Lisboa, sem estar ligada às máquinas, como eu costumo dizer, sem estar com nenhum antibiótico nem nada disso, eu tinha o cabelo numa desgraça. O cabelo estava mesmo horrível. O cabelo, como eu tinha passado uma semana aqui, o cabelo não estava impossível de ter, e ainda por cima eu tinha de pentear, e eu sabia que aquilo ia me dar muito trabalho. Logo, como eu sabia que o cabelo mais tarde ou mais cedo ia cair por causa dos tratamentos, e também eles disseram que tinham um rapador de cabelo, então eu só pensei, vai ser mesmo isso. E sem estar a fazer sequer tratamento, e rapei logo o cabelo para despachar aquilo de uma vez, e foi das melhores decisões que eu fiz, porque poupou-me bastante trabalho e bastante tempo também. Vocês que imaginem o que é acordar de manhã e o cabelo já está perfeito. Pronto, isso é de uma daquelas vantagens, e posso dizer que foi de certeza o menor dos meus problemas e das minhas preocupações. Quanto à quimioterapia, aos tratamentos, já não posso dizer a mesma coisa. Os tratamentos eram fortes, eram agressivos, deitavam uma pessoa bastante abaixo, e no tempo que eu estive a Lisboa, como aquilo eram 3 dias fechados dentro do hospital, e era de 3 em 3 semanas, eu sentia como se aquilo fosse um ciclo que nunca mais acabava. Eu ia para dentro do hospital, os químicos deitavam-me abaixo, depois demorava 2 dias a começar a recuperar, e aos poucos ia recuperando, e quando estivesse melhor voltava novamente para o hospital para fazer tudo novamente. Então parecia que era um ciclo interminável, parecia que nunca mais ia acabar, e aquilo estava-me a esgotar aos poucos. Só que no fundo eu sabia que tinha pessoas a me apoiar, sabia que ia conseguir, e ainda por cima com aquelas dificuldades que eu passei lá dentro, porque eu era bastante sensível aos cheiros, aquilo ficava-me bastante enjoada, tanto a comida, não comia quase nada, porque era mesmo horrível. Mas no momento em que eu colocava o pé fora do hospital, eu parecia uma pessoa completamente diferente. Quem me visse não me dizia onde é que eu tinha passado os 3 dias anteriores. Parecia que tinha energia acumulada. Parecia que naqueles 3 dias a energia que eu não usei tinha sido acumulada naquele momento. Parecia que eu tinha forças até para correr uma maratona. Eu estava muito melhor, só que nos dias seguintes voltava à realidade, voltava a ficar abaixo, e para depois ir recuperando aos poucos. Mas nem tudo era mau. Eu tinha pessoas que me apoiavam. Eu posso dizer, por exemplo, que os médicos, os profissionais foram incríveis, e de facto eles fizeram com que esta batalha fosse muito mais fácil. E ainda por cima, quando eu voltei aqui para a Madeira, consegui finalmente voltar, ter um pedacinho da minha vida devolvida. Foi no final de agosto. Eu parecia que um pouco do que eu tinha passado tinha sido recompensado com esta volta para a Madeira, com esta volta de darem um pedacinho de mim de volta. Eu estava mais eu, e dei um pedacinho mais de confiança para continuar a lutar isto da melhor forma e de forma também positiva, porque eu tinha a rotina de volta, tinha voltado a fazer algumas coisas que eu fazia, e isso eu sentia mais eu. Vocês que imaginem uma rotina. Para vocês a rotina pode não ter assim tanta importância, mas uma rotina é parte de nós. É o que nós fazemos, é o que nós gostamos. E só o facto de essa rotina ter sido devolvida, ou parte dela ter-me sido devolvida, isso foi uma coisa que fez com que eu quase que renascesse outra vez. Isso foi mesmo incrível, e eu agradeço só por ter voltado para cá para fazer uma coisa diferente e me sentir mais feliz e mais eu. Os profissionais de saúde, tanto lá quanto cá, foram incríveis, eram pessoas fantásticas.
Não me perguntem nomes porque eram tantos que eu não sei de cor todos, mas os profissionais só me ajudaram e vou-vos dar um exemplo de uma pequena coisa que eles fizeram que fez toda a diferença. Era o dia do meu aniversário, já tinha feito planos, estava a pensar fazer uma coisa diferente com o meu pai, fazer alguma coisa que me fizesse feliz, porque eu não me queria lembrar que eu estava doente. Eu queria me lembrar que era o meu dia, eu queria fazer alguma coisa diferente. Só que acordei de manhã, estava fraca, estava com dores, fui para o hospital e tinha uma virose. Passei o dia todo no hospital e posso dizer que com a certeza foi dos piores dias que eu ultrapassei quando estava lá em Lisboa, porque de facto aquilo me deitou mesmo abaixo. E no dia seguinte eu fui chamada ao hospital para uma consulta, só que no fundo não era para consulta nenhuma. Foi para as enfermeiras e para os médicos que me cantarem os parabéns e também para me darem algumas prendas. Isso fez com que eu me sentisse uma pessoa normal, uma pessoa que tinha direito àquelas coisas, uma pessoa que sentia-se realizada por algo e sentir-se muito assim que importante ou valorizada dentro daquele espaço fez com que me desse mais confiança para continuar com isto. Porque, embora esta etapa tenha sido e continua a ser meio que uma montanha russa, com altos e baixos, eu não sei muito bem o que é que vem a seguir, mas eu sei que com os momentos positivos eu consigo aprender para conseguir lutar nos momentos negativos. Eu sei que eu consigo, tenho as capacidades para atingir os meus objetivos, mesmo que não seja completamente, eu sei que vou chegar lá de alguma forma e sei que vou estar mais perto de alcançar o meu objetivo. Porque a força da mentalidade, a força da mente, é das coisas mais importantes que nós podemos ter. Muitas das vezes, a força da nossa mente é o que nos para ou não do sucesso, é o que nos faz estar mais próximos de alcançar algo. Porque se nós de facto acreditarmos que conseguimos, estamos mais perto de realmente alcançar. Porque é com uma mentalidade que sei que consigo chegar mais longe, que sei que tenho as capacidades, consigo e vou chegar mais longe. Eu sei que isto vai ser difícil, sei que vai ser duro, mas os momentos positivos fazem com que isto valesse a pena e só o facto de saber que consigo já faz com que eu tenha confiança para seguir em frente. Porque sei que consigo, é o que eu vou levar para sempre na minha vida e é isso, sei que consigo.